Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do culto online da Zion Christian Church. E eu quero iniciar esse culto orando ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos juntos aqui, cada um em sua casa, para louvarmos, bendizermos e adorarmos ao Senhor. Que esse culto seja agradável ao Senhor. E te pedimos que de forma muito especial o Senhor se faça presente em cada casa e ministre também a cada um de nossos corações. Venha sobre nossas vidas. Pai, minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero deixar aqui dois avisos muito importantes, na verdade, três avisos. Primeiro, que na segunda-feira, agora dia 20 de abril, às 7 horas da manhã, 8 horas aí no Brasil, postarei o primeiro episódio do estudo do livro do profeta Joel. Serão ao todo 16 episódios. Postarei de segunda a sexta-feira no mesmo horário. Falarei sobre uma praga que veio, avisos de Deus, o dia do juízo, a volta de Jesus e muito mais coisas. Você não pode perder. Aproveite para se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos e conhecidos. E quero convidar você a participar de uma reunião de um grupo pequeno. Temos vários acontecendo durante a semana. Em nossos grupos pequenos, as pessoas ouvem e aprendem da palavra do Senhor e oram umas pelas outras. Venha crescer com a gente. Quer mais informações? Aqui está um link aqui embaixo. Se inscreve lá, participa. Teremos o prazer de estar crescendo junto com você. E não se esqueça de contribuir com a igreja. O link também está aqui embaixo para você ofertar e nos ajudar como igreja a investir cada vez mais naquilo que mais importa, que é a missão do Senhor. E convido agora você a louvarmos juntos ao Senhor. Vamos bendizer o nome do nosso Deus. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo, e tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Forte e profunda, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha, nunca. Ei. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Eu é o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
amor não falha. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que entender, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo. E tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que entender, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha, Senhor. Aleluia. Humanidade a esperar até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus, louve a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus, louve a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram
ao Pai onde retornar. Que a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, que a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve, louve ao Pai, aleluia. E louve a Deus e a Jesus. Louve o Santo Espírito. Majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvo. Louve ao Pai e louve a Deus e a Jesus. E louve o Santo Espírito. Majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Porque por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Vamos louvar ao Pai, declare forte comigo, louve ao Pai, aleluia. E louve a Deus Pai e a Jesus. Louve o Santo Espírito. Majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvo. Louve a Deus Pai e a Jesus. Louve o Santo Espírito. Majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvo. Para sempre, para sempre eu louvarei. Para sempre, para sempre eu louvarei. Para sempre eu louvarei. E a morte venceste, e o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome. Diga: a morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E o teu é o reino, e tu é a glória, e acima
graça e paz. Deus não depende de circunstância para cumprir a sua promessa, mas da nossa obediência. Por isso, há um processo que Deus usa. O processo é sempre o mesmo, mas a ação de Deus pode variar. Alguma vez você já prometeu algo para alguém, lhes colocou as condições e quando essa pessoa cumpriu as suas condições, você cumpriu a sua promessa? Alguma vez você prometeu algo ao seu filho, colocou as condições e ele não as cumpriu? O que você fez? Já te prometeram algo e você ficou esperando e nada aconteceu? É ruim, né? Nós criamos expectativas e não gostamos de esperar as promessas se cumprirem. Claro, se elas forem boas, não é mesmo? Em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa palavra promessa para nós parece brincadeira. Por causa dos políticos que prometem e não cumprem. Por causa de alguns pais que dizem aos seus filhos: prometo que se você não obedecer, eu vou te castigar. O filho não obedece e nada acontece. O nosso Deus não é assim. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Dizem que do Velho ao Novo Testamento tem cerca de 8.810 promessas para nós. Mas por que alguma dessas promessas de Deus não se cumpre? Porque tem um processo a ser seguido. De Gênesis ao Apocalipse, nós vemos Deus fazendo promessa ao seu povo. Algumas se cumpriram, outras não. A culpa não é de Deus, mas sim da obediência ou não das suas ordenanças. Em Josué 1,8 ele diz a Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diante disso, nós vamos meditar em 2 personagens bíblicos, dentre muitos, que vão nos mostrar esse processo de Deus para o cumprimento da sua promessa. Vamos ver o primeiro, Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. Ali Deus faz uma promessa e dá uma direção. Diz a palavra: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Segundo, houve uma reação de Abraão. Em Gênesis 12:4, diz que partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Houve por parte de Abraão a obediência à ordenança de Deus. Entre a promessa e o cumprimento dela, existe um caminho a ser percorrido. E neste caminho tem muitas provas. Houve nesse caminho de Abraão, diz no capítulo 13, de 15 a 17, houve uma desavença entre Ló e Abraão e eles se separaram. Provavelmente isso deixou Abraão desanimado. Mas Deus volta e lembra Abraão da sua promessa. E diz: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra a esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Portanto, Deus lembrou Abraão da sua promessa e o encorajou. Eu lembro-me um dia, eu estava em casa passando roupa e o pastor chegou muito angustiado, triste, cabisbaixo, por alguma situação difícil ministerial. E ele me disse que estava cansado, pensando até em desistir. Eu fiquei quieta, por incrível que pareça. Ele deitou no sofá e cochilou por alguns minutos e eu fiz silenciosamente essa oração: Senhor, lembra ele da tua promessa. Logo ele acordou, seu semblante era bom e me disse: Deus me fez lembrar da visão que me deu quando me chamou para o ministério pastoral. Não vou desistir. Levantou muito feliz e convicto e foi tomar o seu café. Amados, no caminho do cumprimento da promessa tem dificuldades, tem empecilhos.
Tem muitos rompimentos, se necessário for. Mas temos que continuar firmes. Assim Deus nos lembra da promessa e nos dá força para prosseguirmos. No capítulo 14, de 21 a 23, quando já estava separado de Ló, houve uma guerra e Abraão ficou sabendo que seu sobrinho estava em perigo. Ele montou um exército e foi para a guerra e ele venceu. E o rei de Sodoma lhe fez uma proposta. O rei de Sodoma disse assim: dá-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia da sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Muitas vezes você vai receber propostas indecentes. Muitas vezes ela é sutil. Todo mundo faz, é politicamente correto. Eu estou perdendo muito, isso não está me dando prazer, não estou me sentindo feliz. Mas Abraão percebeu que aquilo poderia tirá-lo do cumprimento da promessa. E ele foi firme. Até então, Abraão estava firme crendo na promessa. Mas o tempo foi passando. Sara não lhe dava nenhum filho. E ele pensava: como essa promessa vai se cumprir? Nenhum filho eu tenho. Mais uma vez Deus lembra a promessa. E no capítulo 15, de 1 a 6, Deus diz: depois dessas coisas, disse o Senhor a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó Senhor Deus, que me dera se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Queridos, há promessas que parecem impossíveis para nós. Não nos sentimos capacitados, nos sentimos desprezados, não vemos uma luz no fim do túnel, parece intransponível muitas vezes. Mas Deus nos lembra da promessa e faz um milagre necessário para que essa promessa se cumpra. Aleluia! No capítulo 18, ele fala que terá um filho e no capítulo 21 nasce Isaac. Agora no capítulo 17, Deus lembra novamente e ele diz: porque Deus persiste com Abraão, porque não seria apenas a promessa da vinda de um filho. Mas Deus lembra, vai lhe dizendo a Abraão: não se esqueça, você será pai de uma grande nação. E no capítulo 17, de 1 a 8, Deus vai de novo lembrar a Abraão. E diz: quando Abraão estava 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Oh, glória! E a promessa se cumpriu. Por isso que nós estamos aqui, pela obediência de Abraão ao seu Deus. Eu e você somos frutos dessa promessa. Há um cântico da minha infância que diz: pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um dele, você também. Louvemos ao Senhor. Eu aprendo que no percurso do cumprimento da promessa existem provas para testar a nossa obediência. Mas quando obedecemos, Deus as cumpre. Um segundo personagem que eu quero destacar é Pedro. Pedrão. Em Lucas 5, 2, 4 e 6, diz assim: Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos.
lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Amados, há promessas que se cumprem rapidamente. Essa foi uma. Deus falou, Pedro obedeceu e o milagre aconteceu. Mas, continuando esse texto, teve uma outra promessa de Deus para Pedro. Eu acredito que Deus olhou e falou: Pedrão, você vai longe. Você me obedeceu no pouco. Você vai ver o que você vai pescar. Sabe, para o cumprimento de grandes promessas, há necessidade de obediência nas aparentemente pequenas. Veja Lucas 5, 9, 10 a 11. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão Pedro. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ah, meus queridos, ampliou. Não mais pescador de peixe, mas pescador de homem. Nesse tempo, Deus aprendeu no decorrer desse tempo muitas coisas com Jesus. Ora falava demais, agia impulsivamente, chegou a negá-lo, mas se arrependeu amargamente. Ele desanimou da promessa depois da morte de Jesus, voltou a pescar seus peixinhos. Jesus, muitas vezes, queridos, passou por isso, mas Jesus aprendeu as coisas por aquilo que ele sofreu. E eu acredito que Pedro passou muitas coisas difíceis, mas depois da ressurreição de Jesus, Jesus restaura Pedro e ele volta para cumprir a promessa. E agora vejam só, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, Pedro não é mais o mesmo. Eu aprendo que mesmo porque por algum motivo você tenha desistido da promessa de Deus, Deus sempre vai atrás, nos dando uma nova chance. Ele nos encoraja, assim como fez com Abraão e também com Pedro. Ele quer fazer comigo e com você. Veja Pedro depois do Pentecoste cumprindo a promessa. Atos 2, 14 em diante, eu vou ler algumas partes. É muito importante, preste atenção. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens.
E em Atos 5, Pedro fala com muita autoridade no Sinédrio, e 5.000 se convertem. Uau! Eu imagino Jesus olhando Pedrão com toda essa autoridade e ousadia dizendo: yes, é isso aí, filhão, é isso aí, Pedrão. Essa é a promessa que eu tenho para você e você está cumprindo a minha promessa. Amados, Deus tem promessa para nós hoje. Deus tem promessa para mim, para você, para os nossos filhos, para a nossa igreja. Vamos crer e obedecer. Mas nós muitas vezes queremos as promessas, sabemos que ela é boa, perfeita, mas não queremos obedecer. Quando vamos ao médico e somos diagnosticados muitas vezes com alguma enfermidade, ele nos diz que se tomar certas medicações na dosagem certa, dentro de alguns dias estaremos curados. Nós não tomamos o remédio e queremos ser curados. Assim é com a promessa de Deus. Ele nos promete, nos diz o que fazer, nós não fazemos e queremos que as promessas se cumpram. O processo de Deus é sempre o mesmo. Primeiro, há sempre uma promessa de Deus. Segundo, há uma direção clara de Deus a ser seguida. Terceiro, há uma obediência da nossa parte. E quarto, há uma ação poderosa de Deus. Deus conseguiu cumprir a maior promessa, que era salvar a humanidade, que já estava condenada. Mas aconteceu por quê? Porque Jesus obedeceu. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus foi aquele que teve que cumprir essa promessa. E sendo encontrado, diz a palavra, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz, diz a palavra. Há promessas para nós hoje. Há promessa para tudo na nossa vida. Amados, você quer resistir ao dia mau? Efésios 6,13 diz: vistam-se da armadura de Deus. E aí nós vamos ter força para resistir o dia mau. Há também as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são promessas de Deus. Uma delas, para te exemplificar, Mateus 5,8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Quer ver a Deus? Purifique o seu coração. Filhos, jovens, vocês querem serem pessoas bem-sucedidas? Honrem a seus pais. Efésios 6,2 diz: honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, os teus dias serão bem. Eu tenho visto isso na vida dos meus filhos, eles têm nos honrado. E eu não tenho dúvida que Deus está cumprindo a promessa dele na vida dos nossos filhos. Outras promessas eu sei que Deus irá cumprir. Nesses dias, antes do meu filho se casar, ele entrou no nosso quarto e diante de muitas coisas que conversamos, ele disse com lágrimas nos olhos que estava decidido ao chamado pastoral. O seu coração estava aquecido por esse chamado. Oh, glória! Mais uma promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Ah, amados, há muitas promessas de Deus para nós. Nós precisamos crer e nós precisamos obedecer. Deuteronômio 28,9 diz: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Amados, o pastor César Carvalho, quando esteve na nossa igreja, disse uma frase: os milagres acontecem no processo da obediência. E a tia Soraya Juncker também diz: quem anda em obediência vislumbra milagres. O segredo do cumprimento de uma promessa na minha e na sua vida é a obediência às ordenanças de Deus. E aqui eu termino dizendo, como diz em Apocalipse 21,7, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ah, queridos, que promessa linda que Deus nos dá para o vencedor. O vencedor é aquele que entendeu a promessa, creu, obedeceu, e aí sim a promessa se cumpre. Que o Senhor nos abençoe e que possamos viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada pelas tuas promessas contidas nela. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor tem um desejo muito grande de cumpri-las na nossa vida. Mas há uma necessidade da nossa obediência. Portanto, Senhor, eu quero te pedir nesta hora, leva-nos, Senhor, a ser um povo obediente, um povo que entende a tua promessa e sabe que isso é o melhor para nós, mesmo que venhamos a passar por lutas e dificuldades, sermos até tentados a desviar deste caminho, mas, Senhor, faça-nos permanecer
firmes, nos dá força para que nós possamos obedecer às suas promessas. Muito obrigada, porque o teu Espírito Santo está em nós e é ele que nos capacita a obedecermos. Senhor, há muitas promessas para mim, para minha família, há muitas promessas para quem está me ouvindo nesta hora, há promessas para o lar de cada um, há promessa para a nossa igreja, Senhor, e eu creio, Pai, que se nós obedecemos, Senhor, arrisca, o Senhor irá cumprir. Muito obrigada, Deus, por tuas promessas, por tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor conta conosco. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é o Deus de amor, é o Deus conosco, é o Deus de poder. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Mas para isso, obedeça. Um grande abraço.